que eu tenho a força, sou invencível. Vamos, amigos, unidos venceremos a semente do mal. Eu tenho a força, sou invencível. Aqui pra me ficar. Oi, gente. Vocês estão bonzinho? O vídeo de hoje é um papo mais ou menos de choque geracional, mas ao mesmo tempo choque de realidade. Eu tava olhando meu TikTok essa semana e uma das coisas que mais apareceu no TikTok, mais viralizou e mais isso, mais aquilo, é um POV que as pessoas falam assim: você está conversando com uma pessoa que ainda não teve o choque de realidade que você teve. Alguma coisa parecida com isso. E aí é sempre a mesma expressão de tipo, a pessoa tá lá falando qualquer absurdo e você tá tipo, sabe? Porque o que acontece? As pessoas têm vivências diferentes, certo? Certo, ótimo. E uma vez que as pessoas têm vivências diferentes, elas têm histórias diferentes, têm traumas diferentes, têm felicidades diferentes, um monte de coisa diferente. Não necessariamente todo choque de realidade tem a ver necessariamente com trauma e coisa ruim. Às vezes é apenas uma noção da vida. Sabe uma noção da vida? Por exemplo, eu tava fazendo live semana passada, acho que foi semana passada, e um dos assuntos da live acabou sendo comunismo. A live não era pra isso. A live não era pra falar sobre comunismo. Só que uma das pessoas me perguntou a respeito do comunismo, o que eu achava a respeito do comunismo. E aí eu comecei a falar. E no que eu comecei a falar, começou a chegar gente. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, acho que eu entrei do tópico sensível e as pessoas estão ficando eufóricas. E o que era o papo que eu tava dando pra pessoa que me perguntou? Falei, cara, eu não posso afirmar nada especificamente a respeito de um sistema que eu nunca vivenciei. Porque no Brasil, enquanto eu estou vivo, ainda não existiu um sistema econômico e político de regime comunista. E aí ela, ai, como assim, não sei o que, piriri, poró. Eu falei, cara, não teve. Não tivemos nenhum regime desse tipo. Independentemente do que você diga, a gente não teve. Independentemente se quem tava no poder esquerda, centro ou direita, a gente não teve um regime comunista pra poder dizer como o comunismo funcionaria ou funcionou no Brasil, ou como pode funcionar. Entende? E aí a pessoa ficou tipo, então, você é a favor do capitalismo, então? Eu falei, não também. Porque o que acontece? Uma vez que eu sou um ambientalista e ao mesmo tempo que eu sou ecólogo, eu tenho a noção de que é bem aquela fala que virou até meio que meme na internet, como que é? O capitalismo falhou, falhará, falha e falhará, enquanto sociedade, piriri, piriri, pororó. Vou tentar colocar um trecho aqui. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Por que disso? Porque é de fato, de certo modo, uma falha, uma vez que você tem pequenas concentrações nanométricas de pessoas na casa de bilhões de dólares. Vamos pensar na moeda internacional. Nanométrica, você não consegue nem ver essas pessoas porque bilionários vivem numa realidade totalmente paralela de você. Enquanto você vai ter algumas pessoas com centenas de milhões, algumas poucas mais pessoas com dezenas de milhões, algumas pessoas com milhões, algumas pessoas um pouco mais com centenas de milhares, e aí tem uma galera que tá aí nas dezenas de milhares, e a maior parte das pessoas, na verdade, tá entre dezenas de milhares, ou então vivendo de subsistência, entende? Só que a proporção não é uma coisa, ai, tem muita gente com muita grana. Não, porque de você, aí eu dei um exemplo muito bom. Se você tem um tio, por exemplo, que ele é dono de uma padaria, e ele se acha rico, eu acho que você precisa rever o conceito de riqueza. Para existir um dono de padaria, precisa existir o dono da franquia da padaria, se a padaria é uma coisa franqueada. Então, acima do dono da padaria, existe o dono de uma franquia. Acima do dono da franquia, existe as pessoas todas que provêm todos os tipos de serviços para essas franquias. E isso pensando apenas num ramo específico do setor alimentício. Quando a gente olha para serviços de tech, como por exemplo, ciências de dados, ou então inteligência artificial, qualquer coisa do tipo, você vai ter pessoas que têm uma quantidade de dinheiro
tão absurdamente maior do que o dono da franquia, que já é muito mais rico do que o seu tio, que é dono da padaria, que você não consegue nem estimar de cabeça quanto é o dinheiro disparado do dono da franquia pra quem tá comandando todos os dados da franquia, como provavelmente de muitas outras franquias por aí. Uma vez que hoje em dia informação é dinheiro, dado é dinheiro, tecnologia é dinheiro. E aí ela falou, tá, mas o que isso tem a ver com ambientalismo e tudo mais? Eu falei, cara, o que tem a ver é que o capitalismo ele tem uma falha específica, além da concentração de riqueza em pessoas de difícil acesso, ele também tem uma questão de mal disposição de resíduos sólidos, uma vez que essa necessidade contínua de produzir e produzir e produzir e fazer mais e fazer outro produto e outro produto e outro produto para que chegue no consumidor final, toda a linha, toda a escala de produção do início ao fim vai gerar algum tipo de resíduo. E não serão, repito, não serão todas as empresas que vão ter a capacidade de gerir todos os resíduos gerados do início ao fim da escala de produção. Muito menos serão as empresas que se responsabilizarão a partir do momento em que o produto chega no consumidor final. Dito isso, você vai ter ilhas de plástico rondando o oceano, você vai ter inundações acontecendo em cidades, simplesmente é mais fácil jogar o lixo na rua, entope bueiro, entope isso, entope aquilo. Ah, mas daí responsabilidade da empresa? De certo modo, é. Mas, de certo modo, também é uma responsabilidade do Estado, assim como também uma responsabilidade individual. Não estou dizendo necessariamente que as empresas são malignas e que todas elas devem fechar e vamos viver o comunismo. Porque, mais uma vez, nunca experimentei o comunismo como instalação política e econômica e social para dizer se é bom ou se é ruim. Uma vez que você tem uma produção muito contínua, por causa da demanda de mercado, e isso faz com que não haja o interesse em gerir esses resíduos, em algum momento esse resíduo vai parar em algum lugar. E geralmente, esse lugar é na natureza. E aí, quando chega a época de frio extremo, eu não sei porque tá tão frio assim. Ou então, quando a gente passa 5 meses sem chover, eu não sei porque não tá chovendo. Eu não sei porque que entope as coisas. Ai, nossa, olha esse rio, olha que cheiro forte que tá esse rio, nossa, olha a quantidade de lixo que tá ao redor, eu não sei o porquê disso. Isso me dá uma irritação um pouquinho extrema, mas não vai ser exatamente sobre isso que eu vou dizer. Voltar aqui pro tema do vídeo, é que eu vi que enquanto eu tava dizendo essas coisas pras pessoas que estavam em live, a maior parte delas estava reagindo com um emoji de chocado, de tipo... Porque eu acho que, tal qual um professor deve se sentir dentro de uma sala de aula, eu acho que eu me senti nesse momento em que eu tava explicando algumas coisas que pra mim são extremamente básicas e que eu já tenho esse conhecimento acumulado dos anos de estudo e tudo mais, e de discussões a respeito de política e meio ambiente principalmente. E aí, as pessoas que estavam na live ficaram tipo... Porra, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E tipo, como que tu nunca parou pra pensar, por exemplo, que o fone de ouvido que tu joga fora uma vez que ele parou de funcionar, ele deveria ser descartado em um lugar específico, não no seu lixo do seu banheiro? Ou então, talvez no seu bairro não tenha coleta seletiva, porque a sua prefeitura não se preocupou em fazer a coleta seletiva. E é por isso que você não faz. Ou então existe coleta seletiva, mas você também nunca se preocupou em fazer. Entende? A necessidade de existir determinados tipos de choque em relação geração, em relação à realidade, é muito necessário. Porque com o choque, às vezes, a pessoa se toca de uma situação e aprende. Sabe quando aprende? Porque, no afinal de contas, não é legal você morar numa cidade que acaba inundando toda vez que tem chuva. Não é legal você morar próximo de um rio que tem um monte de lixo pra todo lado. Não é legal você morar num lugar onde, sei lá, tá sempre muito quente e você não consegue ter o mínimo de conforto dentro da sua própria casa. E aí você tem que arrumar dinheiro não sei da onde pra comprar um ar-condicionado porque o ventilador em cada cômodo não é suficiente. E aí o ar-condicionado vai ser barato? Não. Não vai ser barato. Entende? E quando eu digo, por exemplo, que professor deve ter muito isso dentro da sala de aula, é porque os professores serão adultos, enquanto os alunos serão adolescentes e crianças. E uma vez que isso existe, eu acredito que vai existir, inclusive, esse choque geracional, onde os alunos terão determinados tipos de demanda e determinados tipos de vivência, que pode até ser que o professor tenha passado, sentido, vivenciado, se não ele, os amigos dele, durante a adolescência também, mas a adolescência de hoje em dia é totalmente diferente da adolescência
vivência de anos atrás. Por exemplo, eu tenho 24 anos e na minha época, rede social era uma coisa legal, mas era uma coisa que estava começando 10 anos atrás. Você não tinha selfie, você não tinha stories, você tinha até o Snapchat e tudo mais, mas eu mesmo nunca fui uma pessoa muito ligada com isso, nem muito menos o meu ciclo de amizade. Tinham outras pessoas mais preocupadas com isso? Tinham, mas tipo, hoje em dia tudo é Twitter, tudo é rede social, tudo é like e interações. E hoje em dia, inclusive, eu vejo que tem muitas pessoas que têm inclusive medo de mostrar seu próprio rosto na internet por medo do que as pessoas vão achar. E isso, quando eu falo pessoas, são geralmente adolescentes que estão mais envergonhados com a sua própria autoimagem ou então se criticam muito por conta disso. Isso, inclusive, porque no Brasil a gente tem uma questão extremamente séria e delicada sobre beleza e sobre estética, onde você precisa ser esteticamente bonito, de acordo com esses padrões que a sociedade colocou, onde você precisa ter o nariz retinho e pequenininho, onde você precisa ter preenchimento de buchectomia certinho, um lábio carnudo, um olhinho meio puxado e nenhuma ruga. Você precisa ser malhado, você precisa ser bronzeado, você precisa ter um cabelo impecável e você precisa ser extremamente sociável além de tudo isso, sendo que não, você não precisa de nada disso. Isso são loucuras que a nossa sociedade, principalmente eu digo a sociedade brasileira, porque é a única sociedade onde eu convivo e que eu posso opinar, colocou na nossa cabeça. E sinceramente a gente não precisa de nada disso. De várias vezes as pessoas tentam me diminuir ou então tentam falar alguma coisa por conta do meu cabelo ser comprido, ou é muito legal, ou é muito ruim, e quando é muito legal eu falo, muito obrigado, mas logo mais esse cabelo não vai mais existir, porque a minha pretensão é doar, piriri, pororó, muito obrigado pelo elogio. Mas se a pessoa, por exemplo, já aconteceu muito em live de... E eu sei que os comentários que vêm de vez em quando em tons de zoeira, nem sempre são zoeira. Penso se eu preciso responder um comentário desse ou não, e eu sinto que hoje em dia os adolescentes não sabem necessariamente lidar com os comentários que vêm a respeito da sua própria autoimagem, mas gostam muito de falar a respeito da autoimagem dos outros. Tanto é que, vez ou outra, eu preciso interagir com o adolescente e eu vejo que dentro da bolinha deles, do ciclo social deles, eles adoram falar muito a respeito dos outros. Mas a autocrítica e a autopercepção é um pouquinho mais difícil de existir. O ponto é que, dentro de tudo isso, o choque de realidade e o choque geracional são interessantes de você perceber que mudanças são necessárias e que vivências podem ser compartilhadas. É bom pra aprender. É bom pra aprender que o que existe hoje é totalmente diferente do que existiu no passado. Mas ainda assim, o passado pode te ensinar muita coisa. Muita coisa. Bargain!